começando mais um Cotidiano Paliativo, o nosso podcast de autocuidado possível. Chegando aí no final da semana, então pega a sua caneca, senta, relaxa para você ouvir a história de hoje. Uma história inspiradora, nossa primeira temporada, quase no final, trazendo as histórias que me inspiraram e podem te inspirar também. Eu espero que você já esteja seguindo o canal aqui embaixo, né? Para acompanhar não só esse, mas também rever os episódios. E depois, no finalzinho, vocês contarem para mim o que vocês acharam. Tá bom? Hoje, eu tô tão feliz que eu tô até meio assim, né? Eu tô super empolgada porque a pessoa que vem hoje conversar com a gente, eu falo que ela é minha fada madrinha. Uma pessoa que me deu a oportunidade de sair da minha zona de conforto, de começar algo que eu estudei. E sabe a síndrome de impostora? Tipo, mas poxa, eu fiz o curso, né? No caso, eu fiz lá as terapias holísticas, massoterapia. Mas e a coragem de colocar a mão na massa mesmo, fora do estágio, de ir lá fazer uma massagem, fazer a laminese, cuidar de alguém na prática? Essa pessoa ela me possibilitou, né? O universo ele conspira muito ao favor, eu acredito muito nisso, que nada é por acaso e que bom que a gente tem na vida esses encontros incríveis. Hoje eu tô aqui com ela, Adriana Moraes, minha amiga, fisioterapeuta e especialista em bem-estar, porque não tem como ficar mal perto de você, Dri, que você tem uma energia maravilhosa, amiga. Bem-vinda. Uhul! Bora! Maravilhosa, amiga. Um brinde pra gente começar. Um brinde! Ninguém precisa saber o que tem na caneca, fica um Não, mistério. segredo. Amiga, muito bem-vinda aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou deixar você se apresentar, por favor. Conte aqui para os nossos amigos quem é a Adriana. Adriana, bora. Adriana, fisioterapeuta. Acabei me especializando em massagens, né? Drenagem linfática. É o meu carro forte, é o carro forte do espaço Adriana Moraes. Junto com reabilitação, né? Reabilitação física das pessoas, né? Uhum. A massagem entra mais como um bem-estar, um mimo, né? Costumo dizer que não é luxo, é necessidade, né? As pessoas necessitam de toque, de massagem, e elas saem maravilhosas, né? Elas saem assim atordoadas, né? Assim de leseira, de bem-estar mesmo, né? Molinhas assim, mas aquele molinho assim, poxa, relaxei, me dei esse momento, né? Aquele molinho gostoso, né? Aquela coisa de bem-estar mesmo, né? Ainda aquela essência que a gente usa, né? Que é segredo. Os olhinhos essenciais É e segredo. tudo mais. A Adriana tem um espaço maravilhoso. Para quem está aqui em São Paulo, fica na Vila Monumento. Eu falo que, assim, ter a possibilidade de trabalhar com a Adri foi um aprendizado e é um aprendizado constante porque eu não tinha noção de um atendimento em um espaço. E a Adri compartilhou, né, esse momento comigo e me fez assim perder o receio, né, querer realmente estar ali, né? Eu vivo uma dupla jornada, eu contei até na apresentação do podcast, eu sou no horário comercial, eu trabalho com treinamento de vendas e depois eu visto a skin terapeuta, né? Então eu tô nessa jornada. E eu falo que é muito importante quando a gente consegue pessoas que deem a oportunidade pra gente, né, Dri? E você tem uma trajetória maravilhosa. Não podia deixar você de fora dessa primeira temporada. Uma pessoa que faz parte da minha vida, do meu cotidiano, né? Que delícia. E eu queria que você contasse sobre a sua jornada, Dri. Assim, o que te levou para fisioterapia, as oportunidades que você criou
né? Você tem uma história que é Sim. inspiradora e serve mesmo de inspiração para quem está começando, para quem às vezes se sabota. Poxa, o que eu faço? Eu não tenho planos. O que fazer, né? É um pouco deixa a vida me levar, né? Mas nem tanto. Uhum. A minha vida, assim, nunca foi planejada, ela foi acontecendo. Por que eu fui fazer fisioterapia, né? Saí ali do antigo colegial, né? E o que eu faço agora? Só que eu venho de uma família de cuidados. Uma família que mãe é técnica de enfermagem, pai técnico de enfermagem, das pessoas que se formaram, né? Minha tia enfermeira e dentista. Então, a família já de cuidados, de cuidar de outras pessoas. E eu sempre, né, nasci já dentro dessa família vendo isso. E aí, cá, eu acho que vem uma coisa de ancestralidade. Né? Eu tenho até uma recordação não muito boa da escola, ali, terceira série, quarta série, a professora perguntava, mas você é descendente de... E você, descendente de espanhóis? E você, descendente de... E me pulava. Porque estava tão na cara assim que eu era descendente de africanos, mas ela não perguntava. Tipo, tá, africano da onde? Você sabe? Você não sabe? Eu sempre era pulada. Então, eu acho que essa ancestralidade também vem de cuidados, né? Os escravos vieram, trouxeram para cá e sempre cuidando, né? Ou cuidando da fazenda, ou cuidando da lavoura, ou cuidando dos bebês que nasciam, servindo, né? Sempre servindo. Então, eu acho que a minha família, eu venho disso, né? Eu venho dos pais, dos próximos familiares, e a minha ancestralidade, né? De cuidados. E não tive por onde fugir. E na fisioterapia, Adri, é uma formação que ela é longa, ela é dura, né? Porque Sim. só quem já pegou para estudar anatomia sabe como que é, né, gente? A gente se A olha minha e fala, meu primeira Deus. DP, anatomia. Eu acho que porque eu quando eu fui estudar anatomia, eu falei, meu Deus do céu, quantos. Eu olhava para minha mão e falava, não consigo enxergar tudo isso, né? É. E é trabalhoso, é uma responsabilidade gigantesca, né? E você falou, poxa, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, você dentro ali de uma graduação de fisioterapia, né? Sim. E carregando com muita força toda a sua trajetória. Porque, imagina, né? Dentro de uma sala de aula, você não poder também debater ali a sua ancestralidade, a sua vontade, o Sim. que você quer Sim. ser, né? Sim. Isso é uma coisa tá embutido nas pessoas, né? Racismo e tantas outras coisas, né? E as pessoas ainda dizem que não, mas existe. Mas eu Sim. resolvi pular essa parte, né? Vou tentar fazer a minha parte sem me importar com o que as pessoas pensam, né? Vou fazer a minha parte, pronto, acabou. E aí você fez fisioterapia e você já queria ser fisioterapeuta? Você chegou a pensar na questão da enfermagem, massagem, né? Cuidado, o seu espaço. Como que você foi trilhando isso, Dri? Eu fiz um curso antes da faculdade, técnico de enfermagem. Isso nunca foi reconhecido. Nunca foi reconhecido esse curso. Ao término desse curso, fiquei sabendo que o MEC não ia reconhecer isso. Meu Deus. E foram um ano, 18 meses, por aí, um ano e meio. E aí eu falei, gente, não vai ter jeito, né? Tem que partir para a faculdade. E aí eu fui para a faculdade. Né? Na época eram 4 anos. Hoje já tem algumas universidades que são 5, 6 anos. Mas eu consegui fazer em 4. Fiz em 4 anos, há 23 anos atrás. Né? Sou formada em 2001. Então, consegui 4 anos. Né? Depois fiz 2 pós-graduações. Uma no Hospital de Saúde da Mulher, Pérola Byton. E depois fiz pela Unicid, né? A Universidade da Cidade de São Paulo. Então, muito bom, né? E eu escolhi Saúde da Mulher.
Mas o bom é que a fisioterapia é um leque muito grande, né? É um leque, assim... E quando eu já fazia os atendimentos, eu sempre procurava fazer os exercícios, né, na reabilitação, e logo depois entrava com um toque, uma massagem, alguma coisa para a pessoa se acalmar, né, ficar mais ali tranquila após os exercícios. E isso veio vindo, sabe? A massagem foi passando na frente da fisioterapia. E muito bom, adoro. E a procura também, né? Hoje para quem procura, é muito mais fácil você ver, falar de drenagem, Sim, falar de massagem desportiva, sim. massagem ali para reabilitação e Uhum. tudo mais, né? Técnicas. Mas ali, quando você começou, era algo assim totalmente começando ali também a ter, né? Um Sim, público muito nichado. É, hoje, eu acho que as pessoas elas têm mais acesso, mas elas acabam não se dando esse momento, né? Também. Vai pela dor, né, Dri? O pessoal vai aparece muito mais pela dor do que pelo como em cuidado tudo, né? ainda. Como tudo, né, Karina? A gente vai pela dor, né? É difícil as pessoas que vão, não, eu vim para relaxar, para descansar, para ter um momento meu, né? Um momento meu. Eu acho que as pessoas ainda nem sabem do que é o momento seu, um momento seu, sozinha ali, né? Mas é muito bom quem vem e descobre isso, né? É uma delícia. A gente fica com um sorriso de orelha a orelha, né? É É gratificante. gratificante É demais. gratificante demais. Nossa, eu lembro do primeira vez que eu bati lá na sua porta, né? Indicação do Henrique, que é primo da Adriana, né? Ele falou: olha, minha prima ela tá precisando de alguém, tá procurando alguém para trabalhar no espaço dela, para dar um apoio ali. E eu falei: meu Deus, mas eu fiz o estágio, não tenho essa experiência, o que eu vou fazer, né? E não, vai lá conversar com ela. E aí eu fui fazer uma massagem no seu pé, Sim. né? Foi o meu teste, foi o meu paredão ali. Foi fazer uma massagem, falei: nossa, que responsa, né? Mas ali fiz a massagem, você falou assim: não, nossa, muito bom. Aliviou a Aparece minha aí, dor, qual é que é a sua aliviou. disponibilidade? Né? E eu fiquei assim preenchida de uma gratidão imensa, né? E toda vez que eu entro ali e compartilho do espaço com você, atendo os clientes ali, me dá um aquecimento assim no coração muito grande, Um quentinho, um né? quentinho, que é essa coisa de você ver a pessoa sair bem, né? Mas também de poder ter a oportunidade de começar num lugar, de poder ter a oportunidade de, poxa, eu ainda não tenho toda essa experiência, mas eu tenho uma pessoa super experiente que tá botando fé em mim, né? E isso é muito bacana. Isso a gente acredita que, isso não existe, isso pode não acontecer, né? É, como que foi para você quando você começou, Dri? Porque você tem uma acolhida tão maravilhosa, né? Um compartilhar tão bacana. Como que foi para você o começo? Porque você não começou já com o seu espaço, né? Não, o meu Teve espaço tem bastante 2 anos, coisa, né? né? Teve bastante coisa por aí. Tem muitas águas rolaram debaixo dessa ponte. Conta um pouquinho aí pra gente. Quando eu saí da faculdade, né? Você sai meio atordoada, né? Para onde eu vou, o que que eu Totalmente. faço? É um leque muito grande, muito extenso. E você tem que fazer clientes, né? Como que você acabou de chegar, como que você vai... Eu não sabia nem como me anunciar, sabe? Não sabia. E não tinha, assim, como exemplo, alguma mulher negra fisioterapeuta que eu pudesse me inspirar. Então foi assim na caruda mesmo, sabe? Vamos embora. E aí você começa, atende num espaço, fica um tempo, e aí você vê que é produção, né? Fisioterapia é produção, principalmente de clínica. E você fica ali, presa nos atendimentos. Quanto maior o número de pessoas você atender para o dono da clínica, melhor. E ainda mais quando se trabalha com convênios, né? Então eram coisas que não encaixavam, sabe, com a Adriana, não encaixava. E aquele atendimento rápido, vamos. E eu gosto, né, cara? A gente já compartilhou atendimento, a gente conversa, quando vê, a gente passou
Uma hora é o que a gente estabelece, né? Quando a gente vê, é 1h10, 1h15. E a gente tenta cortar um pouco, mas realmente a gente acolhe as pessoas, né? A dor da pessoa ali, a gente ouve, a gente empresta o ouvido, o ombro. E nos outros lugares não foi assim. Eu tinha que ter horário, vamos, bora, bora, bora. E eu passei por vários lugares assim, que foi um aprendizado, né? E isso em outros lugares. Teve um momento que eu também fiz atendimento domiciliares, né? Quando eu tinha carro, beleza. Enfiava a maca no banco de trás do carro, vamos embora. Só que aí a vida muda, né? Você tem outros objetivos e chegou no momento que eu tinha o objetivo de comprar um apartamento. Então, eu tive que vender o carro, porque eu não estava conseguindo associar as contas, né? Então, vendi o carro para ficar com o apartamento. Precisava continuar atendendo para pagar o financiamento do apartamento. Como que eu faço agora para atender? Uber, fica mais caro. Mas mesmo assim eu ia. Para tentar fazer girar o dinheiro, sabe? Uhum. Então, eu ia de Uber, ia de ônibus, levando a maca. Meu Deus, carregando uma maca. Não é fácil. Você e a sua maca. Eu, a contra o maca, mundo. bolsa, Minha maca, bolsa de documentos. Eu, a maca e um sonho, né? Eu, a maca e um sonho. E os boletos para serem pagos, né? E você vai, né? Não para muito para pensar. Porque quem para e pensa, ela fica pensando, não realiza. Então, não tinha esse tempo. Né? Então, não tinha tempo, não tinha em quem me inspirar. A minha inspiração fui eu. E a minha família, né? Que também tinha uma jornada ali. E foi assim, cá. Esse espaço, Adriana Moraes, surgiu, que eu já estava cansada dos atendimentos domiciliares, carregar maca, ônibus, sobe, desce. E eu cansei dos outros lugares que eu atendi, né? Eu não me encaixava com o pensamento das outras pessoas, né? Nesse atendimento de corre. Esse método, né? Esse método, para mim, não serve. Então, eu debatia muito com o dono dos espaços. Até que chegou um momento, há 2 anos atrás, caiu, assim, porque eu nunca... Talvez faltou ambição? Sim. Mas nunca pensei, eu vou ter meu espaço. Nunca pensei. Até porque eu falava, vai, gasta demais, é luz, é água, é não sei o quê. Sabe aquele pensamento pequeno? Eu tinha esse pensamento pequeno. E aí, o espaço apareceu assim. E agora, o que eu faço? A princípio, não foi fácil. Eu dividi esse espaço, o aluguel e os gastos desse espaço com uma manicure. Nós ficamos quase 1 ano. Ela saiu e eu resolvi assumir o espaço sozinha. Aluguel, água, luz, tudo que eu renegava, que eu falava, não vou conseguir, não vou conseguir. Já estou lá há 2 anos, né? E aí apareceu essa pessoa maravilhosa na minha vida, Karina. Ai, Dri. Eu precisava... Olha, eu já estou nessa jornada há mais de 20 anos, né, cara? Eu nunca... Não estou puxando saco, não, porque eu não sou de puxar saco. Não mesmo, gente. Não puxo. A Adriana é uma canceriana mais, assim, leonina, ariana que eu conheço, assim. Tem muito As pessoas fogo chegam até a falar que eu sou grossa, né? Tem muito fogo nesse mapa aí. As pessoas chegam até a falar que eu sou grossa, mas eu não sou grossa, não. É que eu falo duro, né? Eu falo duro. Não dou meia volta. Então, eu não sou puxa-saco. Então, você chegou lá com esse meu sonho de acolhida, de receber bem as pessoas, conversar, dar o ombro, ouvir. Eu falei, gente, da onde ela veio? Universo, você finalmente me ouviu. E a gente deu um match, né? Deu match, cá. Deu match. E assim, o que eu fico pensando, assim, Dri, autocuidado, né? Quando a gente trabalha com o outro, né? Eu faço essa dupla jornada, né? Então, eu tenho o meu emprego CLT, ali, segunda a sexta, horário comercial. Sim. E aí, pós o horário comercial, tendo ali o cliente, tendo o tratamento, eu visto, né? Visto a skin terapeuta e vou lá, né? Mesmo. Vou lá atender, né? Colocar a mão na massa, literalmente, né? A gente trabalha com o autocuidado, mas a gente também tem que se cuidar. Porque é algo muito direto. Por mais que a gente tá ali, desprende uma energia, né? Fisicamente, física e mental. Também mental. Espiritual.
tudo, né? Tudo ali. E, e essa questão do cuidado, né, consigo mesmo é algo que nem sempre a gente pratica, né? Como é que você faz isso, Dri? Porque você atende, assim, segunda a sábado ali, né? Tem bastante cliente, é ali, é um encaixe, né? Por mais. Graças a Deus! Graças a Deus, venham mais, né? Mas é uma rotina muito corrida, né, É Dri? pesado. É pesado. É, é difícil, né, falar de autocuidado se você não se cuida, Uhum. né? E não é cuidado de fazer uma unha, não, de fazer uma sobrancelha, é cuidado de atividade física, tomar água, tentar, pelo menos tentar, gente, fazer uma boa alimentação, dormir bem, né? Pelo menos, no mínimo, 8 horas de sono, para você ter uma vida mais, né? Uma disposição para fazer o que tem que ser feito. Eu gosto muito disso, fazer o que tem que ser feito, né? É a sua frase, né? É a sua frase. Eu vejo lá o status. Bora lá fazer o que tem que ser feito. Então a gente tem que se cuidar, né, Cá? E você, como terapeuta holística, eu não considero você, não vejo você no CLT. Então, terapeuta holística, a gente sai, né? Pisando numa grama, a gente fica descalça, a gente abraça a árvore. Descarrega, né? Descarrega energia, dá um alinhamento no chakra. Exatamente, né? Então, esses cuidados, algum banhozinho de erva, umas orações, seja lá no que você acredita, se proteja, Isso é bom, né? Porque tanto você dá a sua energia, como você pega a energia do outro, né? Isso parece lorota, né? Mas não é. Eu me lembro um atendimento que eu fiz, a pessoa não estava bem mesmo. Isso lá no começo. Eu saí, assim, meus ombros pesavam 1 tonelada, sabe? Aí veio uma outra já mais experiente, não, vem cá, vamos fazer um reiki para você dar uma melhorada, né? Então, essas coisas que a gente não enxerga, que a gente não vê, elas estão ali, né? Mas a gente vai com malemolência, né? Nosso jeitinho, nosso olhinho essencial, e a gente faz um bom trabalho. E o segredo, Dri, para atender, né? Para trabalhar com pessoas nessa questão de cuidado. Eu vejo que você atende bastante reabilitação, né? E é desafiador, porque a pessoa que está ali procurando, né? Está num momento de dor, literalmente. Como que você conta um pouco pra gente como que funciona isso, porque eu olhando de fora, acompanhando, eu vejo a evolução ali, né? Um pouquinho a cada dia, você vê ali a pessoa que antes não estava sentando na maca, começa a sentar, começa a caminhar mais ereta. Eu tenho uma demanda boa, né, de pessoas de idade. Hoje em dia, minha mais velha tem 92. Tem de 92 a 87. E acho que essa nova geração, né, de velhinhos, de idosos, são pessoas que se cuidam mais, né, cara? Uma alimentação melhor e tomam remédio para tudo, ou suplemento, se cuidam melhor. E não é fácil, mas eu acho que eu adquiri uma técnica, é sempre bom humor, né? E nem sempre eu estou de bom humor, mas eu sempre visto esse bom humor para eles. Não adianta, eu já vi muito, né? Fisioterapeuta, massoterapeuta, chegar com o cara fechado. A Bom pessoa dia. vai para se cuidar, Bom né? dia. E aí Não pergunta como que a pessoa tá tudo bem, tá com alguma dor? A pessoa veio fazer massagem para relaxar, mas você tá com alguma dor? Algum lugar que eu possa caprichar? É aquela coisa de empatia, né? É aquela coisa que eu vi em você quando você apareceu no espaço, que outras pessoas não têm. Né? Tem muitas pessoas que querem. A área da massagem, tem muita gente que tem essa ilusão, que dá dinheiro. Posso te dizer que dá? Dá, mas ela é cansativa. Ela desgasta você. O seu mental, o seu físico, o seu emocional, ela desgasta. Tá? Então, pode ser até um dinheiro que você ganha aqui, mas que você vai comprar remédio ali, ou vai marcar uma sessão no doutor consulta ali. Então, eu acho que você tem que ter... Se você não gosta, você aprende e vê se gosta ou não. Se não gosta, eu indico a você cair fora.
Porque você vai ter tendinite, você vai ter bursite, você vai ter um monte de coisa. Né? A nossa postura na maca, a gente tem que ter toda uma postura ali. Né? Senão você sai com dor, você sai... E não é que dá tanto dinheiro, né? É um ciclo, é uma troca. E assim, tem desgastes, tem material, tem muita coisa envolvida. Né? Então, mas assim, eu tento lidar da melhor maneira possível. Né? Ano passado eu tive a perda da minha mãe, né? Você sabe disso. Eu fiquei uma semana sem atender, né? Tinha gente me ligando, você vai atender? Eu falei, olha, eu acabei de perder minha mãe. Essa semana eu vou tirar para descansar, semana que vem eu vou atender. No seu horário, no seu dia, tudo certinho. Né? Então é uma coisa que te deixa mais forte, ou te derruba. Né? Mas a Adriana, ela criou um escudo ao longo da vida. E até por ser uma pessoa negra, sabe? Adoro isso. Isso me ajudou a dar um escudo danado. E com a perda da minha mãe, então... Pode falar palavrão aqui? Pode. Fudeu, cara. Fudeu. Porque agora você pode bater em mim. Bater. Eu posso até envergar, mas eu volto pra bater na tua cara. Sabe aquele do bambu que volta e vai te dar uma cacetada? Então, assim, não tem mais o que me derrube, o que me deixe triste, sabe? Então, quando eu atendo essas pessoas, eu levo o meu melhor. Até porque eu quero ficar bem. Né? Eu não quero entrar naquela vibe dela, naquela energia dela. Então, as pessoas falam, nossa, é muito animada. Eu acho que eu sou assim, né? Graças a Deus, animada. E tenho meus BOs também, mas assim, quando eu estou atendendo a uma outra pessoa. É uma outra Adriana. Elevar também o melhor para aquela pessoa que foi te procurar para ficar bem, Sim, né? Sim, sempre. É você poder proporcionar para ela um descanso, de fato, né? Sim. Para quem precisa de uma reabilitação ou para quem vai ali pela questão estética mesmo, né? Sim. Olha, tanto é, né? Tipo, outono, inverno, essa é a hora de começar a fazer a massagem, a drenagem, para no verão ficar Sim, ficar para ok, quem né? pretende com finalidade estética, o momento é agora. O momento é agora, momento gente. é agora. Batalhe pela sua drenagem, porque não é só estética, é para saúde. É muito saúde, bom, né? É saúde. É muito bom. Principalmente para as mulheres, né? Retenção de líquidos, a gente sabe disso, né? Inchaço, mau humor, TPM. Massagem resolve tudo, gente. Quase tudo. Quase tudo. É quase um meio caminho andado para a gente ficar bem, né? Sim, sim. E lidando com pessoas, a gente tenta colocar algo para balancear, né? Se você chega com uma energia melhor, recebendo bem aquela pessoa, dificilmente, claro, pode acontecer, né? Mas dificilmente a pessoa vai te devolver. Você acaba desarmando também um pouco a pessoa, né? Sim, sim. Desarma, né? Porque você tá bem-humorado, você tá ali de bem com a vida, a pessoa fala, mas que passarinho verde que ela viu, né? Que eu não vi. E é isso, né? E a pessoa vai... Eu costumo trabalhar, a gente trabalha lá, né, cara? Com sessões uma vez por semana, né? Durante o mês. Então, geralmente, dão 4 sessões. 5 sessões, quando, né, o mês é um pouco mais compridinho, de 31 dias. Então, a pessoa vai lá, né, fielmente, cada dia da semana, no seu horário, para receber o seu, eu digo tratamento, né? Acaba sendo um tratamento. Mesmo sendo estético, é um tratamento, né? A pessoa vai ali, ou ela relaxa, e tem muita gente que faz terapia, né, cara? Fica 1 hora falando ali. Né? E tem aquelas que chegam e dormem, desconecta, né? Aproveita para descansar. Aproveita para descansar. Amiga, não tem como não levar também o nosso bate-papo para esse lado. Você trouxe um ponto que é muito importante, né? De ser uma mulher preta num espaço, né? Que se a gente for olhar, você falou assim, eu não tinha em quem eu me inspirar. Sim. Eu criei a minha persona, eu fui lá, eu não tinha para quem olhar e falar, não, vou ser como ela. Não tinha não, né, cara? Eu não tenho. E aí é isso que eu ia falar. Ainda hoje, para se procurar uma referência, é difícil, né? Sim. E
esse espaço aqui pode ser que alguém esteja vendo para é justamente histórias para inspirar. Eu queria que você Sim, dividisse um pouco, né, com quem vai assistir a gente, com quem vai ouvir, justamente sobre isso, Dri, sobre o seu olhar para você mesma de se empoderar, de ir atrás do seu sonho, do seu objetivo, né? Eu não tenho em quem me espelhar, mas eu estou empoderada. E também o olhar de que você pode estar inspirando mulheres e você nem sabe. sim, E você nem sim. sabe, amiga, assim, porque inspira demais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, não queria generalizar, né? Mas assim, meninas pretas, mulheres pretas, tá tudo na sua mão, tá tudo dentro da sua cabeça, sabe? Aquela força de vontade. Não se acostumar em ter aquela vidinha comum, né? Eu quero ir em bons cafés, eu quero ir em bons restaurantes, eu quero viajar, e de preferência de avião, por favor. Sabe? Então, pelo menos ter a vontade. Você ter a vontade, vai atrás. Você cata latinha na rua? Então cata, faça da melhor forma possível. Cata com alegria, cata cantando. Até, sabe, você passa no. Olha, latinha! Sabe? Uma coisa com vontade, uma coisa com. Não estou falando que isso. Todos os dias você tem essa inspiração. Não tem. Tem dia que você está com a bola baixa. E tudo bem, é só um dia. No outro dia levanta essa bola e vai. Mas, assim, principalmente para as mulheres negras, né? Eu acho que você tem que se inspirar em alguém, e de preferência alguma mulher negra, porque eu não tenho como me inspirar numa mulher branca. Uma mulher branca tem privilégios que eu não tenho. Né? Ela tem privilégios que eu não tenho. A gente já falou aqui de portas abertas. Eu sentia que eu tive muitas portas fechadas por ser negra, mulher e de opinião forte. Então, muitas portas se fecham, né? Às vezes vai uma menina branca lá, não estou querendo levantar polêmica nenhuma aqui, mas isso existe. E eu estou falando, é uma pessoa negra que está falando, né? Isso existe e não é brincadeira. Sabe, você chega num lugar e você faz o quê? Você é quem? Né? Nós trabalhamos juntas no lugar, em alguns eventos, que eu não sei se você percebeu, mas tinha muito racismo embutido ali. Muito racismo ali. Né? Principalmente quando você fala, não, ela é a Adriana, ela é a dona do espaço. Isso surge olhares, assim, inacreditáveis. É que eu já tô, assim, meu couro já tá cansado, entendeu? Então eu faço que não vejo, não quero me irritar. Mas se bobear todo dia, toda hora, todos os momentos, a gente teria que levantar uma bandeira, sabe? Mas aí isso desgasta. Aí eu só fico olhando para isso que não foi resolvido, né? Desde que quando o Brasil foi descoberto. E aí eu vou ficar focando nisso. Eu quero focar nas minhas viagens. Quero focar naquela mala bonita que eu quero comprar. Sabe, as pessoas que vão no meu espaço, que elas sejam bem recebidas, acolhidas de verdade. Né? Aquelas que aceitam ser acolhidas por uma mulher negra. Né? E por incrível que pareça, para quem estiver nos vendo ou nos ouvindo, o meu público é branco. Né? Como eu gostaria de ter um público negro ali, frequentando, recebendo uma massagem. Saber que essas coisas também estão abertas para o público negro, público preto. Que você pode. Não tem dinheiro, massagem não é caro, tá? Não é caro. Junta o seu dinheiro, né? É balada todo final de semana, é bebida todo final de semana, é churrasco, não sei o quê. Junta o seu dinheiro e vai experimentar uma massagem. Não precisa ser com a Adriana, mas vá experimentar. Se dê essa oportunidade de experimentar. Né? Por que meu público é branco? Não sei. Que os privilégios cheguem para todo mundo, né? Exatamente. Né? Que chegue para todo mundo possa desfrutar de um momento de toque, de cuidado, de carinho, né? Exato, de acolhimento. De acolhimento. Né? Sabe aquela coisa? O processo é lento e o bagulho é louco? É isso.
O processo é lento, né? Muito E lento, né? a gente olha e de verdade, é muito importante você estar aqui, porque é um programa sobre autocuidado, né? Sim, E é importante que todo mundo saiba que sim, autocuidado é para todo mundo e é feito por tanta gente, né? Aonde eu trabalho, tem massoterapia ali, é uma operação, né, de uhum, telemarketing, o meu uhum. segunda a sexta, e tem a equipe que vai fazer a ginástica laboral e faz a Sim, massagem. sim, E são massoterapeutas que não possuem a visão total ou possuem visão parcial. E é de sim, uma. São de uma empresa que contrata. Né? E eles têm uma sensibilidade incrível. Incrível, incrível, incrível. E o que eu acho bacana eles se dão também ali a massagem um no outro no final. que Porque delícia. é exatamente isso. Tipo, não, eu estou proporcionando, mas eu também recebo. Eu sou um ótimo profissional. Não, eu atendo aqui, eu atendo em outros lugares. Sim, Né? E é isso que a gente. A ideia do cotidiano paliativo é. Se a gente não tem. A gente já tem muita gente com os holofotes, com milhares de seguidores, com muitos likes, né? A sim, gente mede a importância, infelizmente, por uma visualização, por um like. Quando, na verdade, a verdadeira influência tá do nosso lado. Tá na nossa vizinha, tá na nossa avó, tá na nossa mãe, sim, tá na nossa ancestralidade, sim. né? Que inspira a gente. Acho que a gente tem que fazer um movimento para que as pessoas se inspirem em pessoas de verdade, em histórias de verdade. E você aqui, amiga, assim, eu fico muito feliz porque as pessoas precisam conhecer histórias assim, para que elas se empoderem, para Sim, que elas vão atrás, para que elas falem assim, não, eu vou fazer, eu vou ter o meu espaço, ou eu vou fazer minha viagem, ou eu vou entrar em tal empresa, ou exato. eu faço meu bolo aqui. Eu falo muito do bolo do pote, porque Uhum. eu acho que eu conheci uma moça com quem eu trabalhei que hoje ela tá morando na Bahia por conta do bolo no pote. E Olha que ela é delícia. praticamente a dona do pedaço, sabe? Uhum. E é algo que é muito legal da gente saber que existe, né? Sim. Cara, é muito. É inspirador, né? Esse seu cotidiano paliativo, você está de parabéns por trazer pessoas de verdade, né? Pessoas que. Para inspirar outras pessoas, né? Eu trouxe aqui a narrativa de mulheres, né? Pretas. Mas isso é para todas as mulheres, né? Eu estou falando da mulher preta porque é o que eu vivo. E é É o que eu necessário, sinto, é o amiga. que eu sinto na minha pele, né? Olha, em todos esses anos, parece loucura. Eu tive uma cliente, e recente, que perguntou: escuta, como que é ser fisioterapeuta negra? Uma. Mas eu sei porque ela me perguntou isso. Porque ela não é brasileira. Né? A pessoa de fora, o não brasileiro, parece que se preocupa mais porque ele vê, né? E ele também sofre de alguma maneira. Então, uma mulher me perguntou. Não, ela falou: escuta, aí como que é? É fácil, é difícil? Eu falei, fácil não foi. Posso te dizer que agora está um pouco melhor, que a gente vai criando um escudo, uma casca, né? Então, a gente sai batendo de frente com as pessoas. E a área da massagem é muito engraçado, que a gente está falando de autocuidado. Mas também tem outro olhar malicioso. E eu atendo homens no espaço. Né? Então, eu tenho aquela postura. Se eu estou vendo que é sacanagem, a massagem vai parar na hora. Vai parar na hora. Olha, coloca a sua roupa e vamos passar o cartão. Vamos fazer o Pix. Porque o intuito não é esse aqui, né? E é a dúvida de muitas clientes que querem indicar os maridos e de muito, assim, namorado, Uhum. né? E teve uma outra cliente que também perguntou, mas escuta, mas como começa? E eu tenho uma técnica para começar a massagem com homens, para não ter esse tipo de problema. Já tive, já. E foi feito, ainda bem que eu estava numa clínica, né? Eu era recém-formada e é uma coisa que você fica, você não, sabe, aquele engasgo. Uma saia justa, Uma né? saia justíssima, né? E aí vem de novo.
a ideia. Será que ele fez isso porque eu sou uma mulher preta? Será que fosse uma mulher branca ele faria isso? Ele deixaria se excitar? Uhum. Né? Talvez não. Mas são dúvidas que vão surgindo na cabeça. De se sentir à vontade para um Tá abuso, tão à né? vontade que, ai, olha, ai, aconteceu. Subiu. Não subiu, subiu. Então, eu vou te deixar aqui, a massagem se encerrou, e você passa na recepção e acerta. Pô, o cara chega, 20 minutos de massagem, o cara chega na recepção, a pessoa fala tanto, é o valor cheio, e o cara tem que pagar para sair dali? Chato, né? Mas necessário se Sim, colocar, né? é necessário né, se Dri? colocar. E as mulheres, eu acho interessante, né? As noivas, as esposas, elas perguntam. Falam, não, eu tenho uma técnica para começar a massagem. E aqui não vai ter isso, né? E eu acho difícil, até porque, né? Eu te atendo, vou atender o cara, só se o cara for muito sacana, né? E também acho que a cabeça das pessoas hoje é muito mais aberta para a questão da massagem do que antes, né? Antes você fala assim, massagem. Ainda tem muito disso, né? Porque também tem pessoas que, enfim, né? Fazem massagem com um outro sentido, Sim, né? e tá tudo E tá bem. tudo bem também. Mas procurar um lugar para que você possa cuidar, né? Com o intuito de cuidado, é importante. É importante a referência, é importante o olhar, né? Poxa, entrar no perfil, você vai ver, Sim, né, o não é. trabalho da pessoa e tudo mais. É um Então, cuidado assim, que a pessoa não tem, né? massagem é terapia, massagem é cuidado, né? Massagem é com quem também sabe fazer massagem, né? E Sim. você, como fisioterapeuta aí, melhor do que ninguém, né? Conhece cada pedacinho aí da É. gente para poder cuidar. Eu tenho alguma vantagem tem que ter, né? Então, alguma Criou seu vantagem teria que método, ter, você né? criou seu método, né, amiga? Criou seu método, seu espaço, Sim, né? sim. E assim, seria muito importante que não fosse só na luta, né? Que fossem impossíveis os espaços de fato Sim, eles serem comprometidos de acolher, de dar espaço, de trazer profissionais, sim, de incentivar, né, a sim. formação de todo mundo aí. Mas é algo que, quando eu paro para pensar, né, no futuro, eu olho a geração agora, que a gente fica nas gerações, Z, Millennium, Uhum. né? Tipo, me perco aí nas letras. Mas a gente vê uma juventude que ela tá engajada, ela tá olhando, né? Ela tá antenada no que tá acontecendo, né? Se você fosse deixar um recado para quem tá começando, né? Da Adriana, o que você falaria para quem tá começando? Seja o que for, amiga, seja o que for. Olha, faça o que tem que ser feito, né? Faça o que tem que ser feito. Aquilo que você quer fazer, né? Aquilo que você gosta, invista, se incentive em você mesmo, se não tem alguém, né? Assim, se inspire em você. Ou tem alguma referência, mas faça. E faça diferente, né? Porque igual tem milhares por aí, né? Eu acho que o toque é o diferencial, né? É o diferencial. É, em tudo, qualquer profissão, né? É aquilo que eu falei, o exemplo. Sai catando latinha na rua com simpatia, com alegria, né? Não com aquela cara amarrada. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas o que é fácil? E se fosse fácil, a gente daria valor? Talvez não. É isso, cara. E uma retrospectiva olhando para suas temporadas aí. Tem algum momento que você traz assim, você fala, poxa, aqui marcou positivamente, foi algo bacana. Não vou, né? Tem perrengues também, né? Se quiser trazer o paralelo de um momento que você falou assim, meu Deus do céu, eu vou jogar tudo pro alto, né? E um momento que você falou assim, não, aqui eu tô bem. Esse daqui eu vou colocar aqui no porta-retrato, aqui nas minhas memórias. Cá, tenho nessas minhas temporadas, né?
eu sempre fui muito, como posso dizer, passiva, né? Mas chegou um momento, acho que a maturidade, não tenho vergonha de falar, eu tenho 51 anos, então demorou esse sonho para realizar, demorou. E não está redondo ainda, tá? Não está redondo ainda. Eu acho que quando eu virei uma chave na minha cabeça, sabe aquela coisa, quando você vira, que as pessoas ultimamente têm falado muito, virei a chave. Então eu não estou confortável ainda. Eu consegui o espaço, tenho 2 anos de espaço. Não estou confortável. Eu quero mais. Agora que o negócio começou, eu quero mais. Sabe? Não é fácil? Não é. Nunca foi. Não é agora que vai ser. Então eu não tô aquela coisa de, eu vou ficar aqui. Não, eu quero novidades pro espaço, eu quero mais terapeutas trabalhando, eu quero vir com novidades, eu quero muito mais coisas. Já que eu consegui, então agora vai. Não tem mais a zona de conforto. Zona de conforto para mim nem existe mais. Né? Sempre uma coisa, um perrengue, pô, a vida é só de perrengue. Não é, tem coisas boas. Mas virou a chave e agora é... Bora! Não é só de trabalho que se vive, né? Eu sei que você é workaholic, se deixar, você vai que vai, né? Mas o que a Adri tá fazendo quando ela não está no espaço? Quando ela não está ali cuidando de alguém? O que a Adri faz? A Adriana tá indo pro samba. Ai, que delícia. Né? Com essa ancestralidade, só podia ser samba, né? E não sei sambar. Então, a Adriana tá indo pro samba. Já fui até para Madureira, no Rio de Janeiro. Madureira é maravilhoso pro Maravilhoso, samba. mas é longe para Dedéu, viu? Do Rio de Janeiro, mas do o centro. Rio de Janeiro ganhou um espaço aí nesse coração, hein? Ganhou. Virei carioca. Eu sempre fui pro Rio de Janeiro, que eu sempre tive familiares lá. Uhum. Mas foi o que eu te falei, a tal da chave virou. É autocuidado ir pro samba? Pra mim é. Sabe? Aquelas músicas que eu gosto, tá no meu sangue, né? A minha ancestralidade grita no samba. Né? Eu me sinto bem, me sinto feliz, aquele batuque, me sinto bem. É terapêutico pra mim, né? Que ali eu não lembro de nada, não lembro de cliente, não lembro de paciente, não lembro de manobra, não lembro que tem que comprar o óleo, creme, darararará. É muito bom. Qual que é a sua dica de autocuidado? Você falou do seu autocuidado, Uhum. né? Mas qual que é a sua dica? Você tem que... O que você gosta? Né? O que você gosta de fazer? Tem gente que fala assim, eu não sei. Então, aí tem que começar uma luta, né? Tanta de descobertas. gente fala que não sabe, né, Dri? Você tem que começar uma descoberta. Não é, eu não sei o que eu gosto. E por N fatores, né, Cá? N fatores. Pode ser da infância, da vida adulta, de relacionamentos, pode ser de tanta coisa. Então, o que você gosta de fazer? Eu gosto do samba. E você? Gosta do quê? O que você gosta de fazer? E o samba? Tá. O samba daqui de São Paulo eu conheço alguns. E eu quis conhecer do Rio de Janeiro. Né? Ver como que é. Então, o que você gosta de fazer? Você gosta de café? Você gosta de suco de laranja? Você gosta de cerveja ou você gosta de suco de maracujá? O que você gosta? Né? E tem muita gente que eu quero mais ouvir. Do que você gosta? A pessoa fala assim, gosto de massagem. Olha, eu gosto de massagem. Quem não tem o hábito ou nunca fez uma massagem, se permita. Acho que fica a dica aí para a semana, porque é tão gostoso. A gente se entrega, né, quando a gente vai fazer a massagem. Não é fácil. Acho que a maioria das pessoas ficam com receio porque se sente até vulnerável, né? Sim. Eu vou estar ali, mas é uma entrega, é um momento de relaxar, de se deixar cuidar, né? Às vezes é a gente contra o mundo, a canequinha contra o mundo, né? Coloca ali a garrafinha e um sonho, né? Quando vai malhar. Né? Então, se permitir fazer algo para si é um exercício. Sim. É um exercício, né, Dri? Sim. E assim, eu costumo dizer, tem aquela pessoa que não gosta de toque. Eu ia te perguntar isso. Como que você lida com isso? Porque, como eu falei, às vezes a pessoa vai pela dor e não necessariamente porque ela quer fazer a massagem, né? Porque ela tá naquele momento, ver a coluna. Geralmente é isso, né? Pra quem faz massagem, sempre tem aquele amigo que fala assim, eu tô com a coluna travada.
Me ajuda. Por isso que eu fui agraciada pela vida, sabe? Porque se eu não consigo entrar na massagem, a pessoa não gosta de toque, né? Que às vezes a pessoa não verbaliza isso. Uhum. Você percebe que você toca e a pessoa retrai. Você toca, a pessoa retrai. Então, o que eu entro? Eu entro com a fisioterapia, com os aparelhos. Infravermelho, ou um choquinho, ou N coisas da fisioterapia. Até a pessoa falar, não, melhorei. Você aceita a massagem? Não, não aceito. Então, tá tudo bem. A gente vai ficar na fisioterapia. Né? Que aí eu tenho uma segunda opção. Uhum. E agora, graças a Deus, eu também tenho a segunda opção, que é uma terapeuta holística maravilhosa que apareceu lá, chamada Karina, que ela faz alinhamento de chakras, ela faz reiki, e o reiki é a imposição das mãos, né? Então você não toca a pessoa. E eu vi com os meus olhos, né, para quem fala, esse alinhamento de chakra, que viagem, que não sei o quê. Eu vi com os meus olhos uma cliente lá do espaço que estava com um problema na garganta, né? Por N fatores, ela estava rouca, a voz dela não saía. Então, a nossa terapeuta do espaço, Karina, fez lá toda uma anamnese, conversou com ela, olha, você precisa tomar mais água. O que você está engolindo na sua vida que você está perdendo a voz? Né? Então, ela fez 4 sessões de alinhamento de chakras. E na última sessão, essa mulher estava falando. Eu falei, não. não é possível. E acontece, né? É o associar, né? Eu falo que assim, a terapia complementar, né? Que seria a terapia holística, o reiki, o alinhamento de chakra, a radiestesia, enfim, tantas aí técnicas que tem, ela é sempre associada ao físico, a um tratamento, Sim. né? A gente não substitui, né? Não substitui, evidente. Mas a gente somatiza, né? O corpo é energia. Tem várias ondas, várias Sim. linhas aqui que estão se cruzando aqui e a gente nem tá vendo. Mas que quando a gente está em desequilíbrio, principalmente o desequilíbrio entre o emocional, o físico, né? O espiritual, para quem acredita, né? Sim. Esse desalinho, ele leva a gente mesmo, o estresse do dia a dia. A gente engole tanta coisa que a gente gostaria de dizer, né? A gente não diz, mas pensa. E pensar é dizer. Sim. Né? Engolir sapos, né? Vai cuidando para que a gente vá recuperando a nossa voz. Né? E é muito gratificante poder fazer isso, né? E ter a oportunidade de atender no seu espaço, Dri. Olha, Kai, tem uma outra. Como eu posso dizer? Uma outra. Um outro testemunho aqui. Esse da garganta foi um. Teve uma outra cliente lá. Problema de relacionamento, né? Relacionamento homem e mulher. E nós, mulheres, graças a Deus, estamos muito empoderadas, né? E essa mulher é uma mulher empoderada. Que tem um relacionamento desigual. Desigual de profissional, financeiro, etc. Né? E a Karina fez o alinhamento de chakras nesta cliente. 4 sessões. E aí, observando, vai um dia, na outra semana volta, na outra semana volta. Como eu não disse o nome da cliente, eu vou poder dizer, né? E ela estava num relacionamento tipo caso, não caso. Caso, não caso, caso, não caso. Hoje eu digo para vocês que essa cliente está casada, morando junto. Maravilhosa, né? Foi o alinhamento de chakras, Karina? Olha, o espaço vai lotar agora, vai lotar. Eu acho que, assim, o que ajuda muito é a pessoa olhar para dentro. Eu acho que eu sou ali uma ferramenta. Estou ali trabalhando com o pêndulo, conversando, vendo ali energeticamente. Mas toda a estrutura tá na mão ali da cliente, né? Porque ela se permitiu olhar para dentro, se perceber. Quem tá de fora, né? É aquele ditado, quem tá de fora enxerga muito mais, né? Sim. E a gente olhar para dentro. É o exercício de olhar para dentro. Porque
já se cuida, já faz a drenagem, já se exercita, né? Já cuida ali da vida, né? Tá super bem posicionada, super bem empoderada. Mas e o tempo para ela olhar para ela mesma? Para ela Sim. olhar para os sentimentos dela, para ela acolher as inseguranças, para ela se sentir à vontade para se entregar, né? Olha, esse E olhar daí. para o feminino, né? Porque quando a gente tá desalinhada também, às vezes é tanta. Mulher guerreira. Por N motivos, né? Ah, porque a mulher é guerreira. Não. Mas esse Gente, guerreira já fica tão pesado, não é? exato, mas a gente. Por que, que a gente tem que ser guerreira? Por que, que a mulher tem que lutar? Exatamente. Por que, que é só na batalha? Porque é só no grito? Porque é só na briga que tem que ter voz, né? Então, é estressante. E aí vai criando essas carapaças e ali ela acabou olhando para ela também. Mas é maravilhoso. Essa história é Eu fico maravilhosa. muito feliz porque Maravilhosa essa poder fazer história. parte, poder compartilhar do espaço com você, amiga. A gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. A gente vai continuar a nossa conversa, né, nos bastidores aqui. Mas eu queria saber dos planos futuros. Se tem algo que você queira compartilhar aqui. Não posso. Não Tudo pode? segredo de Estado. Não Olha posso. só. Não posso. Top secrets. Teve uma coisa que eu aprendi, né? Boa. Não dá pra ser boca de sacola, né? Não dá, amiga. Não dá pra ser boca de sacola. Mas vem novidades por aí. Karina continua lá no espaço atendendo. Continua. Graças a Deus. Vem novidades. O que eu posso dizer? Eu preciso passar isso. As técnicas da Adriana, as técnicas mirabolantes que a Adriana criou, enfim. Eu preciso passar isso para as pessoas. Preciso passar isso para as pessoas. Aí, ó, então nós quem vamos montar sabe? alguma coisa, né? Eu preciso passar isso. Isso é importante, Dri. Né? Porque você tem o seu método, né? Eu preciso E quanta passar, né? pessoa, quanta pessoa, assim, como eu, vem de uma formação, mas não sente segurança, talvez, para aplicar, como eu vou me portar, como eu vou me posicionar. Essa ideia vem assim, né? Pessoas como nós, que gostem de acolher, né? Gostem de acolher, empresta o ombro. Isso também é um voluntariado, né? A gente empresta o ombro, a gente empresta a conversa. E então, que isso seja passado. Tem pessoas que precisam aprender isso. A acolher. Aprender a acolher, né? A gente fala assim, é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Né? Tem gente que não sabe acolher. Até gostaria de aprender, mas não sabe como. Né? E é esse que você falou, esse olhar para dentro. Então, é por aí. Vou fechar a boca de sacola. Spoilers. Vou fechar, mas é mais ou menos por aí. E se você fosse indicar, vou abrir aqui um espaço caso você queira indicar um arroba de alguém, ou um livro, ou um lugar, algo bacana para que alguém possa se inspirar, possa... o arroba ir. meu, né? Por favor, né? O seu arroba você vai ter que dar mesmo. Por favor, né? Arroba Adriana... Não, errado. Aí. Arroba espaço Adriana Moraes. Confiram lá, por favor. Dicas de saúde, dicas de automassagem... Dicas e venha conhecer o espaço. E a rotina da Adriana, que é uma rotina muito gostosa de olhar. Resultados, né? Resultados. Dicas ali da fisioterapeuta mesmo. Tipo, por que fazer? Por que a minha coluna dói? O que eu faço? Postura, né? Simplesmente sentada numa cadeira. Como que você vai se portar, né? Como que você vai se portar? Eu fico até assim perto de você. Gente puxa a coluna, né? Fica ereta. Mas dicas para o dia a dia, simples, né? De um tênis, de um sapato, alguma coisa assim. Um livro. Pode ser não especificamente isso, amiga. Pode ser algo que você fala assim, nossa, isso daqui foi muito bacana, eu gostaria de compartilhar. Seja da área aí do bem-estar. Olha, é um livro que eu já li há muito tempo, O Poder do Agora. Nossa, é muito bom. O Poder do Agora. É aquele... Qual é o nome dele? Não sei. Eckhart Tolle, uma coisa sei. assim, tipo... É uma capa meio verdinha, meio azul, né? A gente deixa aqui específico. Isso, aqui. vamos deixar por lá. Por que esse livro? Esse livro, ele tem uma coisa bem forte aí de energia, né? O Poder do Agora. Agora. De você estar no presente, agora, não é? O que passou, você traz um aprendizado. O futuro, como dizem, né? A Deus pertence.
Então é o poder do agora. Agora. É agora. A gente não sabe o que será da gente amanhã, depois de amanhã, né? Então é agora. Nossa, me veio esse livro assim na cabeça, é o poder do agora. É Né? fazer acontecer. Né? Fazer acontecer. É agora, né? Vai fazer quando? Quando? E nunca é tarde, né, Cá? Esse é o ponto. Né? Nunca De recomeçar, de trocar a rota, né? Sim, e nunca é tarde, porque imagina, sou uma mulher, de novo, preta, de 51 anos. E aí? Eu ia falar, não, já não tenho mais chance, né? Principalmente no mercado, não tenho mais chance. Olha quanta coisa que eu ia deixar de passar. Quantas pessoas que eu ia deixar de reabilitar. Quantas pessoas que eu ia deixar da pessoa sentir o bem-estar. Tem gente que não sabe o que é bem-estar. Verdade. Não sabe o que é bem-estar. Ah, bem-estar, o que é? Tá no sofá, jogado? Vendo televisão? Vendo a vida passar, né? Vendo a vida passar? Não é? O que é bem-estar? Então, imagina, hoje, 51 anos. Então, quer dizer, há muito tempo que eu venho tentando ter um espaço, passar o que eu passei, incentivar pessoas, inspirar pessoas. Eu ia desistir agora. Só porque eu tenho 51 anos? Jamais. Jamais. É isso. É ter energia, essa energia maravilhosa, É ter minha energia. amiga. É ter energia. Gratidão. Quando eu falo gratidão, eu falo com o coração assim, ó, transbordando de verdade mesmo. Gratidão pela sua amizade, pela sua energia, pela sua mentoria. Imagina. Minha fada madrinha. Um brinde. Um brinde a gente, um brinde a esse episódio maravilhoso, minha amiga. Maravilhoso. Adorei participar. Adorei. A gente vai E olha que eu encerrando. cheguei aqui, hein? Não, aí você segurando o meu brioco. Não. Imagina, tanta coisa para contar. E ainda daria mais pano para manga. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar na segunda temporada para dar dicas de autocuidado. Fazer Com um maior quadro. prazer. A gente vai encerrando por aqui. Eu e a Adri, a gente ainda continua aqui batendo papo, tomando o que tem na caneca e ninguém sabe. Sexta-feira, sextou, né? Praticamente. E o que eu quero trazer para vocês olhem para o lado, incentivem as amigas, abram as portas, aproveitem as oportunidades, né? Sejam gratos a quem dá oportunidade para você, né? Às vezes a gente está tão preocupado e não sabe o que fazer, está tão acostumado com coisas pesadas, chatas do dia a dia, a rotina caótica, e a gente não para olhar as oportunidades. As pessoas que estão do nosso lado, aquela indicação de um amigo, né? E aqui eu tenho a prova viva que a indicação de um amigo transformou a minha vida imensamente. A gente fica por aqui. Na semana que vem a gente tem mais. Já segue o canal para que você fique em alerta para o próximo episódio. @cotidiano paliativo nas redes sociais também, para você acompanhar, ficar sabendo das notícias. E comenta aqui com a gente o que você achou do episódio, se você se permite fazer massagem, se você não permite, se você tem curiosidade. Entra lá no @da Adriana, tem alguma dúvida de alguma técnica, olha lá, marca uma massagem, seja quadri, se for quadri melhor, né? Se tiver com a Karina também é ótimo. Se tiver aqui em São Paulo, pode falar comigo também. O importante é a gente se cuidar, é a gente se acolher. E até semana que vem. Obrigada, gente.